Olá, graça e paz a todos vocês. Que alegria, que privilégio estarmos juntos na Escola de Cristo, aprendermos lições maravilhosas, que a graça de Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo alcance as nossas vidas nesse dia, nesse instante, para a honra e glória do nome de Deus. Sabe, vamos conversar sobre um assunto que biblicamente ele é muito fácil, mas incorporar no nosso dia a dia, colocar em prática, viver essa verdade tem sido difícil para muitas pessoas. Mas quando você experimentar viver essa verdade, você será uma pessoa feliz, uma pessoa que vai honrar o nome de Deus naquilo que você vai estar vivendo. Então vamos abrir a Bíblia para que possamos aprender sobre esse assunto que é fácil, é tranquilo, é muito claro, mas que é difícil no dia a dia colocar em prática, viver essa verdade, porque o mundo ele caminha de forma contrária a essa proposta de Deus para nós. Mas nós precisamos então aprender isso na palavra de Deus. Vamos orar nesse instante. Amado Deus, querido Pai, estamos juntos aqui com a Tua presença e pedimos que o Santo e Bom Espírito nos ilumine para entendermos o assunto, mas mais do que isso, ajuda-nos, Senhor, a vivermos essa verdade, para honrarmos o Teu nome, para glorificarmos a Ti. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Olha, nós já entendemos pela Bíblia que as nossas obras, ou aquilo que a gente faz, não é para sermos salvos. A salvação é a graça de Cristo. Mas o que eu faço é para glorificar a Deus. Quando eu faço a vontade de Deus, quando eu faço boas obras, ou quando eu obedeço a Deus, que isso são obras, nada mais é do que para glorificar a Deus. Então, quando nós fazemos aquilo que Deus pede, nós estamos glorificando a Deus. É isso que nós precisamos pensar. Então, acompanhem comigo agora o primeiro texto, que é o assunto que nós vamos conversar. Apocalipse, capítulo 1 e o verso 10. Tá? Capítulo 1, verso 10. Vamos ler o 9 também, para a gente poder entender o contexto. Capítulo 1, verso 9 e 10, assim: Eu, João, irmão vosso, companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Ou seja, João era irmão nosso e companheiro no reino e na perseverança, na tribulação. Agora ele estava na ilha de Patmos, preso. Era uma prisão de segurança máxima do Império Romano. Ele estava preso, exilado, mas ele diz que as duas causas eram a palavra de Deus e o testemunho que ele dava a Jesus. Ele vivia a verdade da palavra de Deus. E esse testemunho que ele dava incomodava o imperador da época, Justiniano, e aí o levou exatamente para esse exílio. Pronto. Agora o verso 10 vai dizer assim: quando ele estava lá nessa ilha, o que aconteceu? Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta dizendo: o que vês, escreve. Aí ele escreveu o Apocalipse. Ou seja, o texto mostra que ele recebeu o Apocalipse no dia do Senhor. Aí a pergunta é para mim e para você: qual é o dia do Senhor na Bíblia? Que ele diz, achei-me em espírito no dia do Senhor. Pronto, João era alguém que seguia a Cristo, alguém que foi considerado e foi um discípulo que morreu aos 90 e poucos anos. Não morreu de morte trágica, sabe? Ele morreu de uma morte natural pelo processo do envelhecimento. E aqui ele diz que achou-se em espírito no dia do Senhor. A pergunta é: qual é o dia do Senhor biblicamente? Será que é segunda-feira, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo? Qual é o dia do Senhor? Nós precisamos aprender isso. E aí, porque isso vai nos trazer uma compreensão muito mais clara, que João recebeu o Apocalipse em que dia? Pronto, quando a gente vai estudar a Bíblia, a gente vai encontrar isso aqui, ó. Vamos começar aqui para você poder... Vamos logo para Êxodo, capítulo 20, os 10 mandamentos, para a gente poder perceber isso. Os 10 mandamentos, Êxodo 20... a partir do verso 3 tem os 10, mas nós vamos para o quarto mandamento. Diz assim, ó: lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás todo o teu trabalho, toda a tua obra. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Pronto,
O sétimo dia é o sábado de alguém. De quem? De Deus. Não é meu, não é seu. Não é da igreja A, nem da B, nem da C. Não, é de Deus. Ele disse isso. Se Deus colocou isso aqui no mandamento que ele escreveu com seu próprio dedo, quem sou eu para contradizer isso? Então ele está dizendo, João quando diz, achei meu espírito no dia do Senhor, e aqui o texto está dizendo, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Pronto. Então o dia do Senhor é o sábado, segundo o mandamento. Mas nós vamos ainda acompanhar para a gente poder ver mais isso. Vamos aqui para Isaías, o grande profeta messiânico, o grande profeta que falava de Jesus. Isaías, depois de Provérbios, nós chegamos a Isaías 58. Acompanhe comigo aqui para a gente poder aprender essas verdades da palavra de Deus. Isaías 58 e o verso 13, ele diz assim, ó: se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, ó, ele diz, Deus dizendo, no meu santo dia, e se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, há uma repetição, se chamares dia do Senhor, e o respeitares. Então ele traz com muita clareza. Aí quem disse isso no finalzinho do verso 14? Porque a boca do Senhor disse, quem disse é o Senhor. Então o Senhor está dizendo que o sábado é o dia dele, não sou eu, não é você, não é a igreja A nem a B, é o próprio Senhor que está dizendo. Aí quando a gente chega aqui, ó, de novo, em Ezequiel, nós vamos lá, capítulo 20 de Ezequiel, só para a gente perceber como a Bíblia vai trazendo essa repetição. Capítulo 20, verso 12, vai dizer assim, olha só, para a gente poder entender esse texto. Também lhes deis os meus sábados. Pronto, deu para o povo de Israel, para mim e para você, os meus sábados. Então não é dos israelitas, não é da igreja A, nem da B, não é seu, não, é de Deus, o sábado. Deus falou isso. Aí, quando ele chega no verso 20, ele vai dizer ainda, ó, verso 20: santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor, vosso Deus. Então ele diz que eu e você precisamos santificar os sábados que é dele, separar, santificar e separar, porque o sábado é um dia dele. Então aqui está para mim e para você, de forma clara, toda a Bíblia vai falar sobre isso, que o sábado é um dia de Deus, não é meu, não é seu, não é da igreja A, nem da B, nem da C. Isso está na Bíblia. Se está na Bíblia, é bom para você e bom para mim. Se está na Bíblia, é uma verdade que nós precisamos viver. Aí, vamos aqui agora, vamos ver o que Jesus disse em Marcos, olha só, Marcos, capítulo, olha que coisa interessante, Marcos, capítulo 2, Marcos 2, e o verso 27, 2, verso 27, olha o que o próprio Jesus disse, e acrescentou, o sábado foi estabelecido por causa do homem, não o homem por causa do sábado. Então o sábado foi criado para o homem, ó, o sábado foi criado para o homem. Agora ele diz assim, de sorte que o Filho do Homem, que é ele, Deus, é Senhor também do sábado. Senhor é o dono. Então Jesus é o dono do sábado. Foi ele quem criou. Então João, que era o discípulo que andava com Jesus, quando então lá no Apocalipse ele diz, achei-me espírito no dia do Senhor, ele está dizendo, olha, o dia do Senhor é o sábado, porque eu vivi com Cristo, e Cristo falava o tempo todo que o sábado é dele, não é do judeu, não é da igreja A, nem da B, não é meu, não é seu. De forma clara, o sábado é de Deus. Esse é um assunto muito fácil de compreender. A Bíblia é muito clara em dizer que o sábado é um dia que é de Deus, não é meu, não é seu. Agora, compreender isso é fácil. Agora, o que a gente tem percebido é que as pessoas, os cristãos que seguem a Cristo, na sua maioria, não têm colocado em prática, não têm obedecido o mandamento do sábado. Não é para ser salvo, não. Guardar o mandamento do sábado nada mais é do que glorificar a Deus, exaltar aquele que é o dono do sábado. Então o sábado deve ser incorporado em minha vida para que eu possa representar bem a Deus, para que eu possa glorificar o nome dele na sociedade, em meio às pessoas, para que as pessoas possam saber que esse dia não é meu, não é seu, não é da igreja A nem da B, é de Deus. Então aqui está, você agora que ama e respeita e quer viver a vontade de Deus, quer fazer a vontade de Deus, pronto,
uma das coisas importantes é a obediência ao sábado. Não para ser salvo. Nós todos somos salvos pela graça de Cristo, pelo sacrifício de Cristo. Agora a obediência é a demonstração que nós amamos a Ele e que nós queremos glorificar o nome dEle, fazendo a sua vontade. Então a guarda do sábado é a demonstração de que você reconhece que o sábado é de Deus, não é meu. Foi criado para o meu bem, para o meu benefício, mas não me pertence, pertence a Deus. Agora a sociedade tem levado as pessoas contrariamente a isso. Essa é uma estratégia do diabo, para as pessoas então pensar que esse dia é como outro qualquer. Não é, é um dia de Deus e eu e você precisamos nos render a Ele. Então que Deus te abençoe, que você incorpore no seu dia a dia a obediência ao sábado para honrar o nome de Deus. Que Deus te abençoe, vamos orar. Amado Deus, obrigado pela Tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, a vivermos essa verdade do sábado. Nós choramos em nome de Jesus. Amém.